Sejam bem-vindos. Deus é bom. Mais uma vez estamos aqui com esse louvor que foi maravilhoso. Quando vai acabando, dá vontade de dizer, canta mais um, Maguinho. Tão gostoso, né, gente? Louvar a Deus. E ainda com Julinha cantando de fundo, mas vi. Muito lindo. Muito ungido. Glória a Deus. E aí hoje eu vou passar para vocês mais um trabalhar de Deus no meu coração, na minha vida. Bom, o que eu tenho a dizer hoje a vocês, a vontade surgiu, o desejo no meu coração de transmitir para vocês, surgiu ouvindo o vídeo das mulheres. Para vocês que não são, né, mulheres sal da terra, eu vou explicar que a nossa líder Ju, ela colocou várias irmãs para mandarem, né, um devocional pra gente. Então, todos os dias a gente recebe um devocional de uma das mulheres sal da terra. E num desses vídeos, nossa querida Su falou sobre ansiedade. E aí, quando eu estava ouvindo esse vídeo, eu tive muito vontade de conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Sobre ansiedade, dizer para vocês a solução para a ansiedade. Há uma saída para a gente se livrar disso. E aí, eu fui ler um pouquinho sobre ansiedade, porque no vídeo o Sul dizia que o Brasil é campeão no ranking dos países ansiosos. Aí eu pensei assim, gente, que notícia ruim, que coisa chata, né? Que coisa preocupante. Nós estamos ganhando nesse ranking. Aí fui ler um pouquinho, achei muito interessante essa informação. E aí fui ler um pouquinho e vi, em 2017, a Organização Mundial de Saúde, no relatório da Organização Mundial de Saúde, foi colocado que 9,3% da nossa população sofre de ansiedade. A ansiedade enquanto doença. E isso é a ansiedade diagnosticada como doença. E fora esse diagnóstico, existem os outros graus de ansiedade que nós temos no nosso dia a dia, que não são considerados doença. E a ansiedade, um pouco de ansiedade, gera um certo medo que nos protege de algumas coisas. Mas, outro dado também alarmante que eu vi é que o diretor-geral da OMS, eu vi, da Organização Mundial de Saúde, um relato no dia 14 de maio. Ele diz que o isolamento social, o medo do contágio e a perda de membros da família são agravados também pelo sofrimento, né, causado pela perda de renda e muitas vezes de emprego. E isso tudo contribui para o adoecimento mental. Então eu achei isso muito preocupante. E aí eu queria conversar um pouquinho sobre isso. A gente pensar até que ponto a gente está se deixando levar pelas circunstâncias. A gente realmente está ansioso. Porque a ansiedade é aquela reação que a gente tem que é mais exacerbada do que o real motivo do acontecimento. Mas algumas vezes os acontecimentos geram em nós um certo grau de ansiedade. E a Bíblia fala sobre isso. E até quando o Sul estava falando, eu vi a solução para a ansiedade. A Bíblia dá a solução para a ansiedade, porque a Bíblia dá a solução para tudo. Com isso eu não estou dizendo a vocês que quem tiver a doença, a ansiedade, não deva fazer sua terapia, não deva fazer seu tratamento. Não é isso. Mas todos nós precisamos, nesse momento, saber qual é a solução para a ansiedade que vai, em algum momento na nossa vida, tentar nos afetar.
Pode não ser começar a doença, mas vai ser algo que pode nos incomodar. Porque a ansiedade é você viver hoje com receio, com medo do que ainda vai acontecer, que nem aconteceu. E na Bíblia tem uma palavra que usa também, comparando a ansiedade, que é a preocupação. E eu quero começar lendo com você 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz assim. Na minha tradução diz: deixem com ele todas as suas preocupações. Eu queria que vocês pegassem a minha Bíblia na outra tradução, que eu quero ler também. Está lá no gabinete. Diz assim, ó: deixem com ele todas as suas preocupações e ansiedades, pois ele está sempre cuidando de vocês. Tem uma outra tradução, que é que eu vou ler na outra Bíblia minha, que eu gosto muito, muito, muito. E foi esse termo que foi usado por Suzana na hora que ela estava falando. E que eu gostei muito. É essa expressão que eu quero deixar para vocês, que é a saída para essa ansiedade que vem assolando o planeta. Que é com a pandemia, quando a pessoa da Organização Mundial de Saúde falou sobre a questão das doenças, dos acometimentos mentais secundários ao que está acontecendo, não se referiu ao Brasil especificamente, se referiu ao mundo. Então as pessoas como um todo estarão mais sujeitas a adoecimento. Interessante que Kézia falou sobre guardar o coração, onde envolve emoções, né? Envolve a alma. Então essa necessidade realmente da gente cuidar das nossas emoções, a gente precisa estar atento a isso. Então, 1 Pedro 5,17, nessa outra tradução, 5,17 não, 5,7, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu gostei dessa tradução, porque diz assim, lançando. A minha tradução diz, deixem com ele. Essa expressão lançando é como se estivesse dizendo assim, ó, Senhor, toma aí, porque eu não estou dando conta. Então, por isso que eu gostei dessa tradução mais tradicional, que diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E o versículo 6 diz, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. E aí fala, lançando sobre ele. Então, o que é que dá para entender? Que em meio a todas as circunstâncias que geram em nós um sentimento de ansiedade, aquele sentimento de medo, de incerteza, é você lançar sobre o Senhor, deixar lá com ele toda essa sua ansiedade, toda essa sua preocupação. Então, a solução para a ansiedade, a solução é essa. E em cima disso, eu quero conversar um pouco mais com vocês, assim, esmiuçar um pouco mais sobre isso. Porque, às vezes, a gente carrega pesos que a gente não consegue carregar. Carrega preocupações que a gente não consegue resolver. Então, eu lanço para vocês, né, essa proposta de não carregue, não se preocupe, não traga nas suas costas algo que você não vai dar conta. Então, aquilo que a gente pode fazer, a gente faz. O que a gente não pode fazer, a gente precisa descansar no Senhor. Eu me lembro até que o pastor Júnior, ele lançou como um objetivo para ele dormir na tempestade. Só que aí a tempestade para ele veio bem forte, oportunizando ele de dormir na tempestade. Quando ele estava no hospital, inclusive, né, quando ele estava doente com Covid, internado, eu estava com ele, eu disse, surgiu aí a oportunidade de você dormir na tempestade. Ele deu risada e falou, ele teve essa oportunidade. E Deus resolveu. Porque se ele ficasse no desespero, quando veio o teste dele positivo, e ele ainda veio Covid e Zika, os dois de vez. Então, ele tinha sintomas fortes de Zika. Então, assim, aquilo que ele não podia fazer,
Ele deixou nas mãos de Deus. E no final deu tudo certo. E eu quero também ler com vocês Filipenses 4, versículos 6 e 7. É outra coisa. Filipenses 4, versículos 6 e 7. E esse versículo também, esses versículos também são bem interessantes. O 6 e o 7 diz assim, Filipenses 4, 6 e 7. O 6. Não se aflijam com nada. Em vez disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês. E não se esqueçam de agradecer. Se fizeres isto, vocês experimentarão que a paz de Deus, que excede todo entendimento, conservará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Então aí o que é que eu entendo? Como é que eu posso me livrar da ansiedade? Como é que eu posso me livrar da preocupação? Então aqui versículo de Filipenses 4, 6 e 7 deixa bastante claro. Eu preciso orar. 1 Pedro 5, 7, quando fala lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, eu entendo, e no versículo 6, no versículo anterior, né, que eu falei 1 Pedro 5, 7, no versículo de 1 Pedro 5, 6, fala que é pra gente se humilhar. Então eu entendo que é o seguinte, é você se prostrar frente ao Senhor, né, em oração, e colocar para ele toda a sua dor, tudo que lhe atormenta, tudo que está lhe angustiando, tudo que está lhe preocupando. Então ali você fala tudo para ele, mas fala confiando que ele está ali, acreditando que ele tudo pode, acreditando que ele está se importando com o seu sofrimento, e deixa tudo ali nas mãos dele. Que o grande problema é se a gente disser, entregar para ele, falar tudo e depois sair dali e carregar tudo de volta. Porque quando você descansa mesmo, às vezes aqui em casa tem algumas coisas, né, para se resolver. Então quando eu delego, a gente divide, digamos, tarefas, e eu peço, Kézia, faça isso, faça aquilo, ou compre isso para mim, ou Esles, eu confio que aquela tarefa, aquela pessoa incumbida vai fazer. Então quando eu deixo incumbido, né, dou a incumbência para determinado pessoas, uma de nós, que não seja eu, né, digo a um dos três, combino que aquilo ali vai ser com eles, acabou. Eu não me preocupo mais. As contas, quem paga as minhas contas, tudo é zero. Então eu não fico no final do mês olhando minha agenda, isso aqui tá pago? Isso aqui não tá pago? Não, eu não tô nem aí pra minha conta de telefone, pra nada. Às vezes eu compro, coloco alguma coisa no cartão e tudo, eu não tô nem aí se pagou, se não pagou, por quê? Deixei com Zé. Eu sei que ele vai pagar. Acabou. Isso, Zé é um ser humano falível. Nós somos falhos. Imagine quando você deposita, lança sobre o Senhor a sua preocupação. Se você não descansar, se eu não descansar, eu estou mostrando que eu não confiei. E aí o que é que diz? Filipenses 4, eu achei esse versículo assim, ó, maravilhoso. Que diz assim, ó, não se aflijam. Deixa eu ver a outra tradução que aqui diz. Não se aflijam com nada. Ou seja, essa aflição, essa angústia, essa ansiedade, essa preocupação. Paulo está dizendo aos filipenses que não faça isso. Ou seja, a Bíblia tem resposta até para que nós tenhamos almas saradas. Até para a nossa saúde emocional. A Bíblia tem resposta, a Bíblia tem solução. Então, qual é a solução? É você aprender a deixar nas mãos do Senhor. De madrugada vai ter oração, 2 horas da manhã. Então, é uma oportunidade da gente chegar ali, ó, e lançar junto, nós todos unidos, e depositarmos ali, nos pés do Senhor, todas as nossas preocupações. A outra tradução de Filipenses 4, 6 diz assim, não andeis ansiosos, que a minha tradução
diz, não se aflijam. Então, aquela ansiedade, aquela aflição, nessa tradução mais tradicional diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Tá resolvido, gente. É só saber orar. Mas não aquela oração de formalidade. É aquela oração de você chegar ali, deixar com ele, não pegar mais de volta. E aí, olha a consequência disso. Imagine como a oração é importante. Como a oração cura. Olha o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, essa coisa de você chegar aos pés do Senhor, lançar sobre eles, deixar com ele. Então, é a solução. Para que nós não estejamos nesse ranking de pessoas tão ansiosas. Então, isso é uma cura para a nossa alma, é uma cura para a nossa mente. E aí você vai dizer, eu quero compartilhar também com vocês, você vai dizer sim. E Jesus ele fazia isso. Eu estava estudando hoje à tarde sobre isso e fiquei assim impressionada. O tanto de referências que tem falando que Jesus orou. E por incrível que pareça, hoje eu vi, eu sei que nós já lemos isso inúmeras vezes, mas eu li um versículo onde fala, o versículo do batismo de Jesus, eu prestei atenção, que o Espírito Santo, que Deus, quando veio, né, quando desceu em forma de pomba, né, com o Espírito Santo, e falou, esse é o meu filho amado, foi depois que Jesus orou. Não é interessante isso? Eu nunca tinha prestado atenção a esse detalhe. Aí eu estava estudando um pouco sobre Jesus, aí tem referências, várias referências de Jesus orando, e a Bíblia falando. Eu anotei aqui várias, não adianta, eu não vou conseguir, né, ficar citando várias referências para vocês, a gente não vai conseguir ler todas, mas eu quero pontuar algumas. E eu fiquei pensando, gente, a Bíblia é o tempo todo falando que a gente precisa orar. E aí eu vejo que a oração faz com que a gente saia desse problema que é a ansiedade, que é um mal que está nos assolando, que está nos atingindo. E aí você vai dizer, irmã Vivânia, mas vai atingir ao crente? Vai atingir a todos, a quem crê, a quem não crê. Depende, para a gente conseguir ir se livrando disso, ter assim uma condição melhor, né, de cura, está aí na nossa mão a oração. A oração, para que a gente consiga ficar imunizado disso. Então a gente precisa realmente orar. Orar no sentido de orar e deixar lá os nossos problemas. Deixar realmente com Ele. Porque não é só orar. Porque você pode falar com Deus, né? Você ora, fala o problema com Ele e continuar com aquele problema ali, lhe afligindo. Isso só vai funcionar se você falar com Ele e deixar com Ele. Fizer o que a Bíblia diz, lançar sobre Ele. Eu achei muito legal essa expressão. Que é entregar para Ele, que é lançar, deixar lá com Ele. É não trazer de volta. Não traga de volta aquilo que você não pode resolver. E aí eu quero ler alguns versículos que falam como Jesus orava. Como Jesus tinha uma vida de oração. Aí a gente vê Lucas 3:21. Fala do batismo de Jesus. Interessante quantas vezes a gente já leu sobre isso. E eu não tinha percebido que depois que Jesus orou, é que o Senhor falou para ele. Olha que interessante. A Bíblia é uma fonte inesgotável. Cada vez você vai descobrindo, percebendo mais coisas.
É o versículo 21 do capítulo 3, que fala do batismo de Jesus. Aí o versículo 21 diz assim: então um dia o próprio Jesus juntou-se ao povo que era batizado por João, e depois que ele foi batizado e estava orando, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba, e uma voz do céu disse: você é meu filho muito amado, em você está o meu prazer. Olha que interessante, eu não tinha percebido isso. Ele foi batizado e ele estava orando. Aí o Espírito Santo desceu. Se Jesus tinha essa vida de oração, quem somos nós para acharmos que a gente não precisa? A gente precisa e muito. E nesse período, né, dessa pandemia, dessa situação, mais ainda, eu preciso orar, você precisa orar. Precisamos nos revestir realmente dessa condição de confiança e de deixar realmente as coisas na mão do Senhor, aquilo que nos preocupa, aquilo que nos aflige. Não fique com você, não fique na mão. Entrega ao Senhor e descanse. E aí tem vários momentos em que Jesus orou para poder tomar decisão, e que Jesus orou. Esse versículo mesmo do batismo eu achei assim muito interessante. Vamos ler outras referências que eu tenho aqui. Antes de escolher os 12 discípulos, está em Lucas 6, de 12 a 16. Toda vez que Jesus ia tomar uma decisão, ele orava. Decisões importantes. Essa mesma escolha dos 12, ele orou. Vamos ver Lucas 6, 12. A Bíblia diz que ele orou de 12 a 16. De 12 a 16. Certo dia, Jesus foi para o monte orar. E orou a Deus a noite toda. Nós fomos chamados para orar de 2 às 3. De 2 às 3. 1 hora. E Jesus achou, vocês lembram que quando Jesus foi para o Getsemane, foi um outro período que ele também orou, chamou os seus discípulos, ele estava angustiado, ele sabia o que ia acontecer. Quando ele chamou os discípulos estavam cansados e os discípulos dormiram. Aí ele falou para os discípulos: nenhuma hora vocês puderam orar comigo? Isso quer dizer o seguinte: 1 hora ele achou que era muito pouco. E às vezes a gente acha que 1 hora é um tempo expressivo, mas não é. Até porque quando a gente está conversando com amigas, quando nós estamos entre amigos, 1 hora passa rapidinho, né? Só que a gente orando, conversando com ele, contando alguma coisa, não pensa que não, 1 hora já foi. E aqui diz isso, que Jesus foi para o monte orar e orou a noite toda. Na manhã seguinte, reuniu seus seguidores e escolheu 12 deles para serem o círculo mais íntimo dos seus discípulos. Porque Jesus tinha muito mais de 12 discípulos. Mas para ele escolher quais que seriam aqueles com a missão especial, que seriam os mais íntimos, Jesus passou a noite toda orando. Interessante que às vezes a gente toma decisões tão importantes para a vida da gente. E quantos nem pedem opinião do Pai, nem pedem direção de Deus? Então vamos criar esse hábito de conversar com Deus, de permitir que Ele nos ajude, que Ele decida as coisas por nós. Porque Jesus fazia isso. Ele fazia questão desses momentos de oração, desses momentos de realmente se ligar com o Pai. Vamos seguir esse exemplo, vamos lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações. Se você tem um filho que você se preocupa, não fique só se preocupando. Busque de Deus estratégia, mas busque dele agora, ore.
Ore, deixe nas mãos de Deus e descanse. Descanse, não carregue esse problema que você não pode resolver. Porque a Bíblia dá a solução para a ansiedade, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vocês, ele tem cuidado de mim. E o interessante é que nesse próprio versículo de Filipenses, vocês viram, diz assim, ó, orem a respeito de tudo. Eu já falei isso, eu vou contar para vocês. Zé inicialmente falava, você fica falando, mas eu vou falar. Ele não se importa não, né, amor? Kézia prega, fala de Zé, eu prego, falo de Zé. Zé, quando foi fazer a prova dele de motorista, no primeiro momento ele achou que não precisava orar. Eu não sou boba, aí eu disse assim, não, eu vou pedir a Deus para me ajudar. Zé sabia dirigir mais do que eu sabia menos do que ele. Mas aí eu disse, Deus, eu não sei dirigir. Não sei, mas eu quero que tu me des minha carteira. Eu prometo que eu vou ser cuidadosa. E aí no trânsito, quando eu começar a praticar, eu vou ter experiência, eu vou aprender. Eu disse assim mesmo para Deus. Não me pergunte como. Eu passei. Na primeira vez que eu fiz a prova, eu passei. Zé sabia dirigir mais do que eu. Aí ele não passou. Aí eu disse, amor, faz o seguinte, chega na igreja, pede oração e diz que você vai fazer a prova. Porque o que é que eu percebi? Quando ele falou, achando até que isso ele não precisava orar, é como se Deus dissesse, tá, então você vai só. Aí ele pediu oração na igreja, disse, irmãos, olhe por mim que eu vou fazer a prova. Quando ele pediu oração, ele passou. Mas por quê? Você acha que só com oração que passa? Não é isso. Às vezes Deus quer só nos ensinar o seguinte. Eu gosto quando você mostra dependência de mim. Ele gosta quando o homem reconhece que precisa dele. E ele gosta de nos socorrer. E não é só para conseguir bênçãos. Porque às vezes o processo da nossa vida, de um crescimento que a gente precisa, esse processo não é de bênçãos aparente. Então existem alguns momentos da vida da gente que são momentos de aflições, que faz parte do nosso crescimento. A Bíblia diz que é a provação que produz paciência. Então tem momentos, tem circunstâncias da vida da gente que são aparentemente ruins. Mas a gente precisa crer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então mesmo a gente passando por momentos ruins, a gente vai lá na frente entender que aquele momento ruim nos fez crescer. Nos fez ter um relacionamento melhor com Deus. Cida contou. Passou também um vídeo pra gente, contando o testemunho dela. A fase em que ela descobriu que estava com nódulo na tireoide. Como foi crescimento, ela se aproximou mais de Deus, ela orando, ela intercedendo. Então ela disse que houve um crescimento, ela verbalizou, mandou um vídeo pra gente, explicando esse processo na vida dela. Então ela entendeu que aquilo fez ela se aproximar mais de Deus. Porque o foco, o objetivo de Deus e o nosso foco é o reino. É que a gente implante a cultura do reino de Deus aqui na terra. É que Ele é Senhor. Que Ele é Senhor, Ele é. Mas que a gente reconheça o senhorio dEle. Então, queridos, eu deixo esse chamado para vocês. Estou falando para vocês, mas é para mim também. Eu quero a cada dia aprender a qualquer circunstância da minha vida, eu aprender a orar, deixar nas mãos de Deus aquele problema e descansar nele. Porque assim, o que diz o versículo seguinte de Filipenses 4, né, versículos 6 e 7, que fala que a gente ore a respeito
de tudo. E Filipenses diz que a paz de Deus vai inundar o nosso coração e a nossa mente. E isso aí não tem preço. É disso que a gente precisa. Jesus disse, a minha paz vos dou. E diz assim, não vos lá dou como o mundo dá. Porque o mundo em geral, o que é que acontece no geral? O que é normal? O normal é se tá tudo bem, você tá ótimo. Se não tá bem, você não tá bem. Mas Deus quer nos levar numa dimensão onde a gente possa enxergar as coisas de uma maneira diferente. É a gente conseguir ter essa paz que excede a todo entendimento. Ou seja, que as pessoas não vão ser nem capazes de entender. Que paz é essa que a gente tem? Porque ela excede a todo entendimento. E a gente precisa. Porque não existe nada melhor do que o Espírito Santo ministrando ao nosso coração. E é esse convite que eu quero deixar para você. Vamos orar. Hoje, 2 horas, você já tem essa oportunidade. Mas crie esse hábito. Siga o exemplo do Mestre. E tem várias outras referências. Depois você comece a ler o livro de Lucas, quando a face de Jesus brilhou, está em Lucas 9:29, ou seja, ele orando, e aí chegou o físico dele mostrar a glória. Quando houve a necessidade de Lázaro, Jesus orou também. No Getsêmani, na cruz, Jesus orou. E tem outras ocasiões, quando levaram as crianças para ele colocar a mão e orar por elas. E tem Lucas 22:32. Achei muito interessante também esse versículo de Lucas, que Jesus disse a Pedro que ele estava orando por Pedro, porque o diabo estava cirandando ao redor de Pedro, querendo destruir Pedro, né? Mas aí Jesus disse que estava orando por Pedro. Jesus disse, então assim, ele nos ensina, a gente precisa orar pelo nosso irmão. Às vezes quando a gente vê um irmão assim que não está bem, pode ter uma atitude de, em vez de ajudar, detonar. Jesus podia chegar, mas pera aí, ó, o diabo tá aí, ó, achando brecha em você. Não foi isso que Jesus fez. Jesus disse, olha Pedro, eu tenho orado. E aí disse, olha, quando você se converter. Ou seja, Jesus sabia que Pedro nem convertido ainda estava. Imagina. Então, que exemplo ele nos dá, não é? E para finalizar, eu quero deixar com vocês um versículo de Hebreus. Hebreus 5, versículo 7. Que fala também o comportamento de Jesus. Eu disse, puxa, Jesus, nosso exemplo mesmo em tudo, viu? A gente precisa seguir esse exemplo. Hebreus 5, versículo 7. Que fala que Jesus, enquanto esteve aqui na terra, Cristo suplicou a Deus, orando com lágrimas e agonia de alma, ao único que poderia salvá-lo da morte. E Deus ouviu as orações dele por causa do seu intenso desejo de obedecer a Deus em todos os momentos. Glória a Deus. Então, enquanto esteve aqui na terra, ele suplicou a Deus, orando com lágrimas e agonia de alma. Então, Jesus orava chorando, orou chorando. E é isso que nós temos que fazer. A Bíblia diz que a gente se humilha diante da potente mão de Deus e ele a seu tempo nos exalta. Então vamos nos humilhar diante da potente mão de Deus e dizer, Senhor, eu não consigo levar esse problema, carregar esse dilema, essa dor, essa preocupação. Eu vou deixar contigo, Senhor, porque tu sabes a melhor forma de resolver. Eu não consigo. Deixe tudo com ele. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele sabe a melhor forma de resolver. Amém? Eu quero orar por vocês. Quero avisar também a vocês
que nós ainda temos vaga para domingo de manhã. Nosso pastor Dantival e a família deles, glória a Deus pela vida deles, foram para de manhã e com isso surgiram 4 vagas para a noite, que eu já enchi essas 4 vagas. Então a noite já está completo, mas de manhã ainda tem vaga no culto. Teremos culto domingo presencialmente, pela manhã, 10 horas da manhã, e à noite, 18 horas. Das 18 horas eu não tenho vaga, mas tenho vaga para 10 horas da manhã. Se porventura você disser assim, não tem como, irmã, eu ir de manhã, mas eu gostaria muito de ir para o culto à noite, fale comigo, porque aí de repente eu consigo pedir algum irmão para ir de manhã e você ir à noite, para que você não deixe de ir, certo? Davi pediu oração por Cida, que operou, que lindo. Vamos orar sim por Cida, Davi, a gente tem orado e vamos orar agora de novo. Vamos orar por Cida, Deus tem abençoado, mas vamos continuar orando. E eu quero orar por todos vocês aí da live. Eu quero orar aqui com minha família e todos que estão aí. Eu quero orar para que a gente aprenda a lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Pai querido, muito obrigada, Senhor, pela vida de Cida. Muito obrigada porque eu sei que Tu tens abençoado. A cirurgia foi uma bênção. Ela tem evoluído bem. Mas queremos ainda continuar Te pedindo, Pai. Continua abençoando. Restaura as Suas cordas vocais. Ameniza a dor, Pai. Porque nós sabemos que todo pós-operatório incomoda. Então guarda a Tua serva ali. Alegra sempre o seu coração. Que Teu Espírito esteja ministrando o coração de Cida, Senhor, e de toda a sua família. E muito obrigada, Pai, pela bênção que foi a cirurgia. Muito obrigada mesmo, Pai. Também queremos Te pedir por todas essas pessoas da live. Senhor, contempla cada preocupação, cada necessidade deles, Senhor. Que eles aprendam a lançar sobre Ti, Senhor, toda preocupação, toda ansiedade. E reconhecer que Tu tens cuidado. Eu também quero aprender, Senhor, a deixar contigo tudo aquilo que me preocupa e descansar em Ti. Porque, Senhor, Tu podes todas as coisas. Eu sei disso perfeitamente, Senhor. E quero sempre estar descansando em Ti, porque Tu és maravilhoso. Nós Te agradecemos, Senhor, por isso, pelo Teu carinho conosco, pelo Teu amor. Muito obrigada, Senhor. E tudo que eu Te pedi, Senhor, foi em nome de Jesus. Amém.